começar o webinar hoje aí, estou aqui junto com vocês, talvez algumas pessoas tenham participado aí do webinar da 14. Meu nome é Fábio, sou instrutor aqui da Intertech e vou falar um pouquinho aí para vocês aí dessas questões aí da ISO 9001-2015, os impactos. A gente já com esse processo aí da transição tá com os prazos bem apertados, né? Acho que a grande maioria deve estar sabendo aí que os prazos para a migração aí da norma, o prazo vence aí em setembro de 2018. Eu falo isso um pouquinho aí no final, destaco melhor essa questão aí dessa transição aí e um pouquinho da visão do que a gente está vendo aí, o que está acontecendo no mercado. Mas, assim, gente, antes de falar um pouquinho aí, entrar no detalhe, só queria passar um institucional rápido aqui da Intertech. Talvez tenha algumas pessoas que não conheçam a Intertech. Então, falar um pouquinho aqui desse institucional. Aqui a gente sempre coloca a foto do Thomas Edison aqui como início do institucional, só para vocês terem ideia aí do tamanho da Intertech, mas um dos fundadores da Intertech foi o Thomas Edison. Então, na época da criação da lâmpada, e queria ter alguns controles em cima de alguns testes relacionados aí à parte até da lâmpada. Então, o Thomas Edison tem uma história muito forte aí junto com a Intertech, um dos fundadores da Intertech. A Intertech aí, só para contar um pouquinho, líder global aí em soluções de qualidade em todos os setores, soluções 24/7, né, 24 horas, 7 dias por semana, sempre aí focado em qualidade inovadoras, focado aí nos clientes. Na Bolsa de Londres, aí, receita acima de 2,5 bilhões em 2016 de libras. Só um pouquinho aí para vocês terem ideia aí do porte aí da Intertech. A gente sempre destaca aqui também os serviços da Intertech. Então, a gente fala de serviços desde assurance, né, de qualidade assegurada, a parte de teste, de inspeção, e aí o que eu acho que é o foco forte aí com vocês, toda a parte de certificação, né? Então hoje a Intertech está aí devidamente acreditada para certificações na 9, 14, 18 e ATF. Depois eu falo um pouquinho também aí, talvez tenha alguém aí na parte de saúde e segurança, está tendo uma mudança aí, ou já teve a mudança aí da OSAS, né? E mudou aí para ISO 45001. Então, a Intertech consegue disponibilizar esses serviços. Talvez algumas pessoas não conhecessem a Intertech como uma certificadora. Então, aí no institucional fica claro aí que a Intertech é uma possibilidade para vocês. E aí, de novo, né, só para vocês terem ideia aí do tamanho, hoje a Intertech aí no mundo, a gente fala aí de operar em cerca de 100 países, mais de 1.000 escritórios e laboratórios aí, distribuídos, né, e com mais de 42 mil funcionários no mundo, tá? Então, mas sempre com foco nesses produtos todos aqui, que a gente fala de qualidade segurada, teste, inspeção e certificação. Para vocês terem uma ideia, aqui no mundo, ela tem essas localizações aí no Brasil, América do Sul, toda a parte de América do Norte, Europa, Ásia, né, Oceania. Então, a Intertech está distribuída no mundo, como a gente falou aí, mais de 42 mil funcionários. E aqui no Brasil, ela tem todas essas localizações aqui para atender também. O escritório aqui, a gente está aqui em Alphaville, né? No webinar junto com o Robson aqui, da parte de marketing, né? Que está dando apoio aqui nesse trabalho aqui junto com a gente. E distribuído aqui no país como um todo, aqui Manaus, Paranaguá, Recife, São Caetano, com alguns laboratórios de ensaios na parte de produto. Então, isso é o primeiro pontapé inicial aqui, só para a gente entender um pouquinho aí o tamanho da Intertech, como ela está distribuída no mundo, no Brasil, para apoiar vocês aí na parte de certificação. Tá bom? Outra coisa, agora a gente entra um pouquinho aí no processo de alteração mesmo da norma, contar um pouquinho aí essa questão das alterações.
talvez para alguns aí, né, a gente já está falando aí, a norma teve uma revisão em setembro de 2015 e estamos em março de 2018. Estamos em março de 2018, então a gente está falando aí, setembro é o deadline aí para o prazo de transição. Então já estamos falando aí há 2 anos e pouco aí desse processo aí de alteração da norma, né? Talvez eu vá ser um pouco repetitivo em algumas situações, mas a gente não tem todo o conhecimento aí do pessoal que está passando, então vou dar uma passada geral aqui nessas questões aí de desde quando vem a necessidade aí da alteração de alguma norma, tá? Bom, acho que a primeira coisa é por que mudar, né? A gente fala aí, as normas têm uma necessidade de uma revisão periódica, né? A gente falando de ISO 9000, a gente tem revisões aí basicamente a cada 7 anos, algumas revisões um pouco mais tranquilas. Vou falar para o pessoal aqui, a gente está falando de uma revisão aí que aconteceu, uma grande revisão, foi na época, no ano 2000, que teve até aquela reestruturação para a questão de mapeamento de processos, estruturação de processos, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês ao longo desse webinar. Depois a gente teve uma revisão aí que 2008, né? A gente viu, então tivemos uma primeira, na verdade a norma é desde 87, mas vamos falar de 2000 para 2015. 2000 a gente fala aí dessa revisão que entrou essa questão de processo. 2008 a gente teve uma revisão um pouco mais light, se podemos mencionar, né? Agora 2015 a gente já acha que aí teve uma revisão um pouquinho mais pesada. Então a gente está falando aí de essa norma, ela tem uma necessidade de uma revisão periódica, provavelmente já devem ter grupos estudando aí para uma próxima revisão em 2022. A gente nem está falando basicamente da revisão de 2018, mas já em 2022 aí já deve ter gente pensando numa próxima revisão. E sempre assim, por que da mudança? Principalmente aí dessa revisão periódica e de estar antenado e estar alinhado aí com a demanda das partes interessadas. Sei lá, hoje uma parte interessada, você fala de empresa de serviços, pode falar de mudança, hoje tecnologia, a gente fala muito em tecnologia, né? Como é que a norma fica aderente a essas mudanças de tecnologia que são muito fortes? Tem até um conceito aí, né, que antigamente a norma falava de controle de documentos e hoje fala forte aí na questão de informações documentadas. Então, as normas têm que ficar falando de 9000, que é o que a gente está falando hoje no webinar, mas tanto a 14 como a 18.000 tem essas demandas aí dessas partes interessadas e tem que estar muito alinhada com todas essas demandas. Uma outra coisa também, a gente fala desse reposicionamento das normas com as melhores práticas de mercado. Se a gente falar, eu vou falar um pouquinho mais forte para vocês aí dessa questão da ISO 9000 com um reposicionamento mais estratégico. A gente acredita que a norma tem esse foco agora, 2015, está voltada para esse reposicionamento mais estratégico, que é essa aderência maior que a norma tem que passar. Tá? Entrando já um pouquinho aí nas alterações, aqui a gente fala um pouquinho das alterações que a gente considera aí como alterações globais. Então as normas ISO, normas de gestão, né? Hoje todas as normas vão seguir essa estrutura HLS, né? Que é o High Level Structure, que é essa estrutura de alto nível. Todas as normas de sistema de gestão vão seguir 10 cláusulas. Então, eu estou falando aqui hoje de ISO 9000, ela tem essas 10 cláusulas. Eu vou falar de uma ISO 14000, que é uma norma de sistema de gestão ambiental, vai ter essas 10 cláusulas. A gente está falando numa norma que saiu agora aí, dia 12 de março, uma norma que está bem fresca aí, que é a ISO 45001, que fala de saúde e segurança, também está seguindo essas 10 cláusulas.
E outras normas de sistema de gestão, de segurança alimentar. Hoje, a ISO 22000 tem uma previsão também de ela ter aí uma revisão, vai seguir essas 10 cláusulas, né? Então, todas as normas voltadas para o sistema de gestão vão seguir essa estrutura de alto nível, que fica muito mais fácil, né, gente? Quando a gente fala de várias normas seguindo essa estrutura, eu já vou falar dessa estrutura, já vou entrar no detalhe dessa estrutura, fica muito mais fácil fazer integrações, né? Hoje, acho que uma grande parte das organizações falar em qualidade já virou premissa básica, né? Hoje tem uma cobrança muito forte dos clientes aí, em termos de sistema de gestão ambiental, em termos de saúde e segurança. A gente viu aqui que tem algumas gráficas, né? E não sei exatamente aí o tamanho ou o porte das gráficas, mas se essas gráficas fornecem para a parte alimentícia também, aí vocês têm cobranças de 22.000, que são normas voltadas aí para a segurança alimentar. E outras normas, né? Tem normas hoje ISO na parte de compliance, na parte de gestão de risco, normas específicas, né? Então, assim, todas essas normas, a tendência é elas seguirem toda essa questão do HLS, que é essa estrutura de alto nível, que vai ficar muito mais fácil aí de a gente fazer essas integrações. Uma outra coisa, uma alteração global aí, que a gente fala que em todas as normas entraram, é esse pensamento baseado no risco, né? Isso é algo importante, uma mudança grande aí na norma. A norma ISO 9000 agora não tem mais o item ação preventiva, né? Então antes tinha essa história de ação preventiva e há tempos aí a gente vem se discutindo isso e até conversando com uma das pessoas que participou aí na revisão da norma, foi muito clara essa questão de ação preventiva, né? O que acontecia em algumas organizações, em alguns pontos que a gente já observava. Ação preventiva parece que era algo mais para estar mostrando para o auditor, né? Uma semana antes, as empresas saíam na correria para montar alguma ação preventiva, para mostrar que tinha alguma coisa relacionada a isso, relacionada à ação preventiva. E a norma, acho que até, de novo, a demanda das partes interessadas, os comitês que discutem isso, levaram isso e sumiu-se com essa ideia de ação preventiva. Na verdade, sumiu, na verdade ficou a ação preventiva, ela está pulverizada por toda a norma. Então, se eu pegar hoje e falar da ISO 9000, ela tem essa história do pensamento baseado no risco. Ou seja, a gente precisa pensar preventivamente. A norma é voltada para essa questão preventiva. Então, esse pensamento baseado no risco, distribuído ao longo de toda a norma, ele tem esse conceito, né? Apesar de ter sumido essa história da ação preventiva, que era um ponto específico da norma, o pensamento baseado em risco, ele está voltado para isso mesmo, para essa questão preventiva. Então, agora não tem mais um ponto que fala de ação preventiva na norma ISO 9000, mas tem o pensamento baseado no risco, tá bom? Então, esse pensamento baseado no risco, a gente comenta isso bastante, que a gente precisa acertar a nossa cabeça agora com esse pensamento baseado no risco, tá? Uma outra coisa importante, sem dúvida, é o alinhamento do sistema de gestão com base nas políticas, objetivos e as estratégias da organização. Eu falo mais para frente, mas já me antecipando aqui, a norma está querendo, né, ou a ideia dessa revisão da norma, é esse alinhamento com a estratégia da organização. Eu sempre comento que todo sistema de gestão que a gente estrutura, que a gente monta, tem que ser algo de cima para baixo. É muito ruim quando você chega numa organização, isso tem uma cobrança de cliente, eu estou querendo uma certificação somente em função de uma cobrança do cliente, e às vezes não tem aí um alinhamento à estratégia da organização. Então a norma também, a ISO 9000, uma das questões que ela está colocando em pauta é que a ISO 9000 esteja mais alinhado com a estratégia da organização. Como é que está sendo feito isso? Tem um item na norma,
eu falo mais para frente, mas que fala de contexto da organização. E essa história de contexto da organização, uma preocupação quando a gente olha na norma é esse contexto voltado para esse direcionamento estratégico aí da empresa. Então, as normas, né, tanto 14 e também a 18, elas estão cada vez mais alinhando as estratégias da organização e efetivamente, né, porque a gente escuta muito ainda no mercado que a norma é burocrática, ela não está trazendo nenhum benefício, então tem sempre uma preocupação nessas revisões de ela trazer algum benefício para a organização. Então esse alinhamento aí com a estratégia é uma grande mudança aí também que aconteceu. E um ponto que eu coloco aqui na questão de flexibilidade da documentação, que a gente mudou essa história de, por exemplo, hoje a norma não fala mais de manual da qualidade, não tem a necessidade mais do manual da qualidade. Eu sempre brinco com o pessoal também, não é porque a norma tirou o manual da qualidade que a gente vai tacar fogo nos manuais da qualidade, né, gente? É uma flexibilização. Tem muita empresa que resolve o seu sistema através do manual da qualidade. Conheço muitas empresas que mostram o seu sistema funcionando e a gente enxerga isso através do manual da qualidade. Então, assim, essas empresas têm que manter, não é porque a norma não exige mais um manual da qualidade que eu não precise ter esse manual. Agora, em contrapartida, né, gente, a gente fala aí de manuais da qualidade que eram uma cópia da norma. Se é isso, uma cópia da norma, se não está trazendo benefício nenhum, avalie isso internamente, né? Será que vale a pena a gente ter um manual que é uma cópia da norma? Então, quando a gente fala em flexibilização da documentação, que é um grande ganho aí que a norma veio trazer também, é de a gente repensar aí no nosso sistema. A norma vai falar em documentação, isso é uma coisa importante. Vocês já devem ter adquirido a ISO 9000 e ano 2015. Tem uma palavrinha que fala manter informação documentada. Quando eu falo na norma em manter informação documentada, é ter algum procedimento documentado. Então, assim, pode estar em termos de cópia física? Pode. Pode estar em e-mail eletrônico? Pode. Então, ela pode estar no tablet, pode estar no celular, essa documentação pode estar nesses meios todos. Mas tem essa palavrinha aí de manter informação documentada, eu preciso ter essa documentação nesses níveis. E outra coisa que ela fala em reter informação documentada são registros. Então, onde vocês verem aí na norma manter informação documentada, são procedimentos que eu preciso manter, ter esses procedimentos. E onde eu vejo aí reter informação documentada, são os registros que eu preciso ter. Como os registros lá, né, da questão de competências, né, vocês olharem lá na norma, ela vai falar em reter informação documentada sobre as competências das pessoas. Então, tem que ter registro, continua tendo essas questões. Só o que é importante quando a gente fala nessa flexibilidade da documentação é a gente revisitar o nosso sistema de gestão da qualidade e fazer uma reflexão do qual documentação efetivamente está trazendo benefícios para a organização. Eu lembro que em alguns treinamentos, alguns workshops que eu participei também no início, a gente tinha algumas dicas aí de os 7 procedimentos mandatórios da versão antiga. Se estão trazendo benefício, mantenha esses procedimentos aí documentados. Mas acho que essa questão da flexibilidade da documentação o recado que fica aí, revisita o seu sistema, dá uma olhada, dá uma analisada nisso e vê o que efetivamente está trazendo benefício para a organização. Mas sempre se atentem a essa história na versão 2015. Manter informação documentada, eu preciso ter algum procedimento documentado, tá bom? Que seja físico, que seja eletrônico, que seja no tablet, no celular, mas eu preciso ter. E onde fala em reter informação documentada, são os nossos famosos registros aí, tá bom?
Acho que não. Só um minuto aqui. Aqui a gente está falando do anexo SL que eu comentei ali no passado. Todas as normas ISO elas estão seguindo aí essas 10 cláusulas. Então a ISO 9000, como é uma referência aí, ela segue essas 10 cláusulas. Então ela tem aí escopo, referências normativas, termos e definições. E a cláusula 4 fala do contexto da organização. Se vocês pegarem a ISO 14000 também vai falar do contexto da organização. A cláusula 5 fala da liderança, né? Se vocês pegarem também de novo a 14000, ela segue essa mesma estrutura. Então, todas as normas voltadas para sistemas de gestão vão seguir essas 10 cláusulas. E coisas interessantes, né? A gente vai falar aí de texto comum, aproximadamente 30% de cada norma vai ter esse texto idêntico. Então, vai lá na parte de avaliação de desempenho, continua aí a história de auditoria interna. Então, mas a gente olhar para 9, para 14, para 45.000 que saiu agora, vai falar de auditoria interna. Outra coisa que é extremamente importante, falando nessas 10 cláusulas, é a coerência e a consistência com o nosso famoso PDCA, né, pessoal? Se a gente olha aqui para a norma, desde a questão aí de contexto, liderança, planejamento, é toda uma parte aí de planejamento, é a parte do planejamento do PDCA. Quando a gente fala em suporte e operação, é a parte aí do PDCA. Quando a gente fala em avaliação de desempenho, é o check do PDCA. E quando a gente fala em melhoria, a gente está falando aqui do action do PDCA. Então a norma também ela está totalmente alinhada a essa questão aí do PDCA, que é o que há muito tempo se fala, há muito tempo se briga com essa questão de ter uma coerência, de ter esse alinhamento com o PDCA. E isso que a gente já vem comentando aqui no webinar no dia de hoje, aí, junto com vocês, que é essa integração com diferentes sistemas de gestão. Como eu tenho essas 10 cláusulas estão replicando para 14, essas 10 cláusulas estão replicando uma norma de saúde e segurança, essas 10 cláusulas vão replicar para uma norma de compliance, para uma norma de gestão de risco, para uma norma de anti-suborno. Fica muito mais fácil a gente falar de integração de sistemas de gestão. De novo, talvez tenha algumas empresas aí que tenham sistemas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Então, esse alinhamento vai facilitar, sem dúvida, essa integração. Vamos entrar um pouquinho aqui nas grandes novidades aí. Eu já comentei um pouquinho desse alinhamento do sistema de gestão aí da qualidade ao direcionamento estratégico da organização. A norma, indo aí para o terceiro bullet, enfatizando isso para vocês, a norma estabelece um tal de contexto da organização. O que é esse contexto da organização? A norma fala que eu tenho que determinar o contexto, que são o quê? As questões internas e as questões externas relacionadas ao meu sistema de gestão da qualidade. Qual que é a interpretação que a gente faz um pouquinho disso, né? E de novo, vou falar uma coisa, é uma interpretação, a norma não fala disso, mas talvez para a gente tentar tangenciar um pouquinho melhor o que é esse contexto, né? Lembrem, talvez o pessoal tenha alguém aí da parte de administração, mas lembra quando a gente falava um pouquinho, algumas organizações, de fazer um SWOT, ou aquela história de determinar as questões internas, você olhar um pouquinho os pontos fortes, os pontos fracos da organização, olhar um pouquinho as oportunidades e as ameaças, né? Então, essas questões internas é um pouquinho disso, né? Olha, questões internas, olha os pontos fortes e os pontos fracos da organização. O que isso está alinhado, né, ao direcionamento estratégico? As questões externas, olha um pouquinho aí a questão das oportunidades e ameaças para a organização. A norma até fala aí
nas notas, ela deixa claro aí, dá até alguns exemplos, né, de questões internas, questões externas. Então, o contexto aí e esse alinhamento estratégico, se a gente começar a ter algumas vivências nisso, algumas percepções que a gente está tendo, né? As pessoas estão começando a olhar para dentro da organização, começam a pensar num planejamento estratégico, o que é forte na minha empresa, o que é um ponto fraco. E olha que interessante, né, gente? Quando a gente está falando dessa questão estratégica, quando eu estou falando de identificar aí pontos, oportunidades e ameaças, isso já vai me fazer um link com a parte de gestão de risco. Então, eu já começo a olhar também o risco da minha organização para um risco estratégico. Eu sempre comento em oportunidades, quando eu tenho treinamentos aqui na Intertech, eu falo para o pessoal, gente, o dólar subiu. Isso é um risco ou uma oportunidade? Para algumas empresas pode ser um risco, para outras empresas pode ser uma oportunidade. E são reflexões interessantes que a gente está tendo e que começa a mostrar esse alinhamento com a parte estratégica. Eu começo a falar um pouquinho, né, também, uma coisa que é importante, a gente está alinhado, com as questões, por exemplo, de legislação. Olha, vai ter uma mudança, um exemplo, ou algo fictício aqui que eu vou colocar para vocês. Vai ter uma mudança na legislação em relação que eu não vou ter mais poder ter copinhos de plástico. Tem até algumas demandas, algumas coisas em relação a isso, mas se eu produzo copinho de plástico, se eu produzo a matéria-prima para fazer o copinho de plástico, eu preciso ficar antenado com isso. Então, a norma começa, falando de contexto e falando no direcionamento estratégico, ela começa a dar essa reflexão aí para a organização. De novo, a norma, a gente olha para a norma, meu olhinho brilha aí para essas coisas, né? Tem umas mudanças muito interessantes e acho que pode trazer muitos benefícios para a organização. Então fique antenado nisso, sempre façam essa aderência aí da norma, analisem esse contexto da organização e alinhem aí o direcionamento da organização com foco aí na ISO 9000. Sem dúvida, um outro ponto também no item 5 lá da norma, ele está falando nesse comprometimento mais efetivo aí da alta direção. Então, tem uma participação muito grande da liderança. Em todos os treinamentos, a gente enfatiza isso aqui na Intertech, nessa cobrança que está tendo da participação da liderança. A liderança precisa estar participando mais do sistema de gestão. Os auditores cada vez mais estão sendo solicitados a cobrar aí uma participação maior da liderança. Então, os auditores estão sendo cobrados, vai lá e audita a alta direção. Eu sempre brinco aqui também, e vou usar um português um pouco chulo aqui, mas assim, um processo, um sistema de gestão precisa ter um efeito chuveiro, tem que ser de cima para baixo. Eu brinco e falo, tem que ser um efeito chuveiro, não um efeito bidê. Tem algumas pessoas que não devem saber nem o que é bidê, mas era um chuveirinho que saía de baixo para cima. E o chuveirinho, quando a gente fala de bidê aí de baixo para cima, vai ter mais dificuldade. Pode até ser montado um sistema, mas a gente vai ter mais dificuldade. Gente, tem que ter uma participação efetiva da alta direção. Está sendo cobrada uma participação efetiva da alta direção. Tem que partir de cima para baixo. Outra coisa que é importante é a inclusão das partes interessadas. Então, cada organização precisa fazer um requisito. A norma fala que eu preciso identificar as partes interessadas. Tem uma palavrinha que é super importante, que é partes interessadas pertinentes. Então, assim, cada organização precisa listar a parte interessada pertinente. E sendo muito, até talvez simplista aqui, mas assim, o que a gente fala de parte interessada? Quem que é parte interessada, né? Isso aí, a parte interessada, acho que para todo mundo, uma parte interessada importante é o cliente. O cliente é uma parte interessada.
Fornecedor é uma parte interessada, os colaboradores ou os funcionários é uma parte interessada. Para algumas organizações, sei lá, o governo é uma parte interessada. Então, para cada organização aí, faça uma reflexão de quem é essa parte interessada, né? Isso aqui é o famoso, né, os stakeholders, né? Quem são os stakeholders da organização? E pensem nas partes interessadas pertinentes. Quando eu tenho essas partes interessadas pertinentes, eu identifiquei isso, eu vou precisar determinar os requisitos dessas partes interessadas. E olha aí que interessante de novo, né? A gente olha o item 4.1, ela fala, olha, analise o contexto da organização. Depois disso, identifica as suas partes interessadas, que é o item 4.2 da norma. Pega essas partes interessadas pertinentes e vê os requisitos. Com base no 4.1, com base no 4.2, com base no contexto da organização, com base na identificação das partes interessadas, aí sim você define o seu escopo, né, do sistema de gestão, que é o item 4.3 da norma. E aí depois do item 4 pontos, com base no contexto, com base nas partes interessadas, com base no escopo do meu sistema de gestão da qualidade, aí eu monto o meu sistema de gestão da qualidade. Então, de novo, a gente olha para a norma, tem uma coerência muito grande, ela está muito alinhada com o PDCA, está muito alinhada com essa questão estratégica, e tem uma coerência muito forte. E aí, falando nesse item aí, da questão do item 4.4, de montar o sistema de gestão da qualidade, dentro desse item 4.4 da norma, a gente vai ver, e está tendo uma cobrança muito forte também, de um uso mais explícito aí da abordagem para o processo. Então, isso é uma outra coisa que está sendo enfatizado na norma, está sendo destacado nessa questão aí de abordagem por processo. A gente precisa definir muito bem o que é um processo, quais são as entradas do processo, quais são as saídas desse processo, quais são os recursos necessários para esse processo funcionar bem, quais são as competências necessárias para esse processo funcionar bem, quais são os critérios e métodos, procedimentos para esse processo funcionar bem e como é que eu monitoro esse processo. Quais são os indicadores que me dão suporte para mostrar se esse processo está indo bem ou está indo mal. E, em cima disso, fazer toda a gestão desse processo. Então, quando a gente olha lá o item 4.4 da norma, ele está falando dessa questão de montar o sistema de gestão da qualidade e enfatizando essa questão dos processos. Gente, cuidado com isso. Está sendo enfatizado também. Há tempos atrás, em versões antigas, se definiam os processos muito superficialmente, ou se definiam as entradas e saídas muito superficialmente. O que está sendo cobrado agora é uma abordagem aí mais explícita aí do quais são as entradas, quais são as saídas desse processo. Está sendo muito destacado isso. Então fiquem atentos nesse ponto aí dessa abordagem para o processo. A norma está mais genérica e também está mais aplicável para a parte de serviços. Às vezes tinha alguma dificuldade aí em aplicação da norma para a parte de serviço. Ela tem uma flexibilização maior, aí ela está mais aderente para empresas de serviço. Isso eu já comentei um pouquinho, a ideia aí desse termo aí que mudou, né? Informação documentada ao invés de documentos e registros. Então fiquem atentos aí a esta questão aí de manter informação documentada e de reter informação documentada. Vocês vão olhar ao longo da norma, tem em vários momentos ela fala de manter informação documentada e reter informação documentada. Onde ela está falando de manter informação documentada, preciso ter alguma informação documentada. O escopo. O escopo, a norma fala que eu preciso manter uma informação documentada. Se isso vai estar no manual, se vai estar no site, essa informação documentada, se vai estar em algum procedimento específico, cada organização define aí a melhor forma. E lembrem-se disso também, reter informação documentada são os registros aí que a gente precisa manter. Desculpa, que a gente precisa reter. Tá? E registro, sempre aquelas nossas, uma dúvida que aparece bastante às vezes nos treinamentos
Fábio, quanto tempo eu tenho que reter um registro, guardar um registro? Pensem sempre, eu sempre comento isso, numa determinada hierarquia para a gente reter registro. Primeira coisa sempre é a legislação. A legislação define algum tempo de retenção dos registros. Sei lá, nota fiscal. A legislação fala que eu preciso reter durante 5 anos. É isso mesmo, a legislação? Então, se a legislação está mandando, esse é o tempo de retenção do registro. Se não tem nenhuma legislação específica, pensem no cliente. O cliente pode determinar aí o tempo de retenção de registro. Então, se não tem nenhuma questão relacionada com legislação, vá para o cliente. O cliente às vezes determina aí um tempo de retenção do registro. Se não tem legislação, se o cliente não define nada, a própria organização define essa retenção dos registros, tá bom? Outra coisa importante, teve aí a inclusão de uma cláusula sobre conhecimento organizacional e gestão de mudança. Conhecimento organizacional. Eu preciso analisar qual conhecimento organizacional eu preciso ter, manter na organização, reter na organização e como é que eu consigo acessar esse conhecimento organizacional, como é que eu consigo manter esse conhecimento organizacional. Então, vamos falar de 1 ano, 2 anos atrás, a gente estava aí numa crise, aí, numa recessão muito grande, e as empresas tomaram algumas decisões de dispensar algumas pessoas-chave. Como é que eu mantive o conhecimento organizacional? Se há um conhecimento organizacional importante para a organização, como é que eu retive esse conhecimento organizacional dentro da empresa? Ou será que eu perdi esse conhecimento? Tem algumas atividades, às vezes, são muito específicas, são muito detalhadas. Como é que eu vou reter esse conhecimento organizacional? Às vezes esse conhecimento é muito com base na experiência de um operador até. Como é que eu retenho, né, esse conhecimento dentro da organização? Então, fiquem atentos quanto a isso. De novo, eu acho que é uma cláusula interessante. Pensem esse conhecimento organizacional nos processos. Como é que se tem alguma característica importante no processo? Eu vou ter que fazer uma análise dos riscos dos processos também. E aí já pensa nisso também, dos riscos e se tem algum conhecimento organizacional que é importante eu manter nos processos, na organização e como eu vou reter isso, manter esse conhecimento aí dentro da organização. E se eu não tiver dentro da organização, a norma tem uma flexibilização também, que eu posso acessar esse conhecimento organizacional através de institutos, através de consultorias especializadas. Então, ou eu tenho isso dentro da organização, eu posso acessar também universidades. Então, isso é muito destacado aí nessa questão do conhecimento organizacional. Um outro ponto importante, algumas organizações já têm isso, mas já tinha isso na norma, mas tem uma cláusula agora que bate nessa gestão de mudanças. Tem duas palavrinhas na norma que fala que são importantes aí, que ela tem, na verdade, aí acho que focar uma palavra que acho que é importante, que a gestão de mudanças ela tem que ser algo sistemático. Essa palavrinha tem uma força muito grande aí de sistemático. A gente precisa pensar em gestão de mudança na organização de uma forma sistemática. Quais são as mudanças que acontecem? Como é que acontecem essas mudanças? Quais são os recursos necessários para essas mudanças? Quais são as responsabilidades e autoridades aí para essas mudanças? Sei lá, gente, o que está acontecendo bastante hoje, às vezes tem uma mudança de uma plataforma tecnológica aí na organização de vocês. Isso afeta o sistema de gestão da qualidade de vocês? Sem dúvida, vai afetar aí, né? Ou vamos falar assim, provavelmente vai afetar o sistema de gestão da qualidade de vocês. E para isso, vocês têm que ter uma gestão de mudança aí sistemática. Então é uma coisa importante aí que a gente pode tá trabalhando aí nessa questão da gestão de mudança, que a gente precisa pensar aí de ser sistemático. O que a gente já comentou aí desse requisito específico aí da ação preventiva, né? Não tem mais um item de ação preventiva.
Hoje a norma está falando de mentalidade de risco, então ela está pulverizada aí, a parte de ação preventiva está distribuída ao longo da norma através desse conceito de mentalidade de risco. Não tem mais aí a necessidade do manual da qualidade, mas de novo, já comentei isso, algumas organizações podem manter, deveriam manter aí esse manual da qualidade. Se isso é importante para a sua organização, mantenham esse manual. E a norma também não está falando mais de ter um RD, um representante da direção. Surgiram muitas piadas aí, né, no início, de então eu já posso mandar embora o RD. Não é esse o conceito também, né? O que a norma está querendo com isso? Não tem mais essa necessidade do RD. Por quê? Porque ela está acreditando que cada um tem que ser dono do seu processo. Então, tinha muitas organizações, você ia, não, esse negócio de processo é lá com a qualidade. Não, esse negócio de processo é com o responsável de cada processo. Então, se você quiser manter o RD também, sem problema nenhum. Mas a ideia é de que a alta direção cobre um comprometimento maior aí dos representantes dos processos. Tá bom? Os benefícios, sem dúvida, a gente vê aí, já indo para a parte final aqui, o envolvimento da liderança reforçado, isso está muito claro, a gente já falou bastante disso. O pensamento baseado no risco, demos uma pincelada aí nessa questão do pensamento baseado no risco. A linguagem mais simplificada e essa estrutura e termos comuns aí, né, com base nessas 10 cláusulas, né? E sem dúvida aí acho que um grande benefício é esse alinhamento todo da política, dos objetivos, do contexto da organização, de pensar nas partes interessadas. Esse alinhamento é que está cada vez mais ficando um alinhamento mais com a estratégia da organização, de efetivamente a liderança ver benefício nisso e usar o sistema de gestão da qualidade como uma ferramenta para a organização. Aqui eu não vou me atentar, mas é só para vocês entenderem um pouquinho aqui os sub-itens de cada ponto. Quando a gente fala aqui no item 4, aí no contexto da organização, o item 4.1, aí a gente fala de entender o contexto, 4.2, as necessidades e expectativas aí das partes interessadas, fecho no escopo do sistema de gestão, e aí monto o meu sistema de gestão da qualidade dos seus processos. O item 5, só tem um item específico aí, e se vocês olharem lá na figurinha da ISO 9000, ele está lá no centro de tudo, né? Que é a liderança. Então ele fala de todo o que a liderança tem que cobrar, as exigências, o que ela tem que definir políticos, objetivos, cobrar a participação de todos. Fala aqui em termos de liderança também dos papéis, responsabilidades e autoridades da organização. A parte de planejamento, que aí entra toda a parte da abordagem de riscos, das ações aí que vão ser desdobradas em função dos riscos que eu identifiquei, os objetivos da qualidade, aquela questão de planejamento de mudanças que eu falei para vocês. Observem aquela palavrinha na norma que planejamento de mudanças tem que ser sistemático, tá bom? Pensem isso dentro da organização, fazer planejamento de mudança de uma forma sistemática. A parte de apoio, recursos, toda a parte aqui de RH, competência, conscientização da política, dos objetivos, a parte de comunicação, a parte de informação documentada, que a gente já enfatizou aí também. A parte de operação, toda a parte aí de planejamento, controles operacionais. Aqui não tiveram grandes mudanças, né? Mas requisitos de produtos e serviços aí que é voltado para a parte do comercial, projeto de desenvolvimento de produtos, parte de projetos, né, o 8.3, o 8.4 é a parte de controle de processos, o 8.5 a parte de produção e provisão de serviço. Esse é um ponto aí que está entrando a questão de toda a parte de produção, efetivamente. Lá no 8.4 a gente tem toda a parte de suprimentos, né? A liberação aí de produtos, o controle e saída de não conformes, que basicamente aí é muito parecido com a versão antiga.
E aí, na sequência do PDCA aqui, avaliação de desempenho, que é toda a parte de monitoramento, medição, análise e avaliação, que a gente precisa olhar aqui desde a parte de produto e dos processos também, como é que meus processos estão sendo avaliados, os indicadores dos processos. A parte de auditoria interna, análise crítica pela direção. E o nosso foco aqui em melhoria, né? Sempre, né? A gente sempre tem que voltar a um sistema aí, ao nosso setar nossa cabeça aí com um processo de melhoria. Que a gente fala de não conformidades, ação coletiva e o processo de melhoria contínua. Isso é uma visão geral aí dos pontos da norma. E aqui para fechar, finalizando, eu tenho esse slide aqui, mas na verdade só para mostrar a norma, a gente vem falando desde setembro de 2015 e setembro de 2018 está perto, né, gente? Hoje está tendo uma demanda muito grande. Acho que a Intertec está solicitando aí de as pessoas tentarem se antecipar também aí com o processo de certificação. Então, é interessante, como eu tenho a revisão aí em setembro de 2018, então é interessante o pessoal aí se mobilizar, tentar organizar aí a auditoria sua de certificação, julho no máximo aí, porque se acontecer algum problema, ainda você tem algum tempo para trabalhar aí nesses problemas que surgiram. Você tem agosto e setembro. Além disso, né, todo mundo tá deixando aí para a última hora e talvez possa gerar um gargalo aí nesse junho, julho, agosto aí e não ter auditor suficiente para fazer as auditorias externas. Então, tentem se organizar aí, os times aí junho, julho, para fazerem aí as auditorias de vocês de acompanhamento ou migração aí para 2015, porque as demandas estão bem grandes aí, tá bom? Gente, é, a gente aí tem uns 11 minutos aí, uns 10 minutinhos aí para a gente, se tiver alguma dúvida aqui, eu queria me colocar à disposição. A gente sempre coloca aí o ponto do nosso fundador aí, né? A linha de chegada aí está muito perto. Precisa arregaçar a manga aí e trabalhar, gente. Quem ainda não começou a trabalhar, os prazos estão bem apertados aí. Tem alguns detalhes aí interessantes, algumas mudanças interessantes que podem demandar aí um tempo maior para fazer essa transição, mas o deadline está perto, tá? Eu queria só passar o último slide aqui. Isso. Eu queria deixar os contatos aqui disponíveis, tá? Desde o processo aí de certificação, a gente tem o processo da Academy aqui também, os treinamentos que podem ser disponibilizados para vocês. Vocês têm um contato aí do pessoal. A Paula está aqui com a gente também, acompanhando o webinar. Ela está dando um suporte aqui na parte da Academy. Então, vocês têm os contatos aí que vocês podem falar com a Paula, com o Robson, e aí trabalhar forte em relação aí se tem ainda alguém pendente para fazer treinamentos ou para certificação. A gente queria colocar à disposição aí os contatos, tá bom? A parte teórica aí, desse webinar eu tô finalizando agora. A gente fica aí mais um tempo aí disponível aí para perguntas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. O Robson está comentando aqui que se vocês quiserem, o microfone está aberto aí, tá? A gente podem até usar o microfone se o pessoal tiver o microfone disponível, ou se não, pode usar o texto aí também através do chat, tá? Então a gente fica à disposição aí. Tudo bem? Bom, eu não sei se tem alguma dúvida aí, alguma questão.
tá no finalzinho aí mesmo, né? Acho que eu tentei detalhar alguns pontos aí, algumas, algumas questões aí. Mas o Adilson Ribeiro aqui tem uma dúvida aqui, né? Ele está perguntando aqui o que acontece com a matriz de registro. Ela continua? Legal, Adilson. Vou de novo aí falar na questão de informações documentadas. A minha posição aqui, acho que tem que continuar assim. Pode ser, ela te ajuda, né? Eu vou voltar uma pergunta aqui para você. Ela está te ajudando ou está te burocratizando o sistema, né? Se ela está te ajudando, porque lá na matriz de registro, você define lá, né? Como é que você armazena o registro, como é que os tempos de retenção, quem pode acessar o registro. Então, assim, a norma vai falar em vários pontos aí na retenção de registros, e pode ser uma boa forma aí de você, você efetivamente manter aí esses registros aí de uma forma organizada. Algumas organizações também, ao invés de ter a matriz de registro, ela, nos procedimentos ou nos processos, ela define essas questões de registro, tá? Ela coloca todas aquelas as informações que estão na matriz, ela coloca isso lá nos mapas de processo ou nos procedimentos. Mas eu continuo achando, Adilson, uma boa prática aí, você manter isso, né, numa matriz de registro. Mas sempre pensa, isso tem que te ajudar, não burocratizar o seu sistema. Eu falo de burocratizar deixar ele pesado, ter uma matriz com 500 mil registros, que aí fica difícil de acessar e de achar alguma coisa. Christian, você também, tudo bem, Adilson? Acho que é isso. O Christian também estava, o microfone estava desativado, a gente ativou aqui, se a gente pode tentar aqui pelo microfone, Christian, se você quiser tirar alguma dúvida. Ainda está desativado? Só um minuto. Christian, você. Ah, voltou. Tô aqui. Olá, bom dia. Vocês estão ouvindo? Tô te ouvindo sim, Christian. Tem algum ruído no fundo, mas eu tô te ouvindo sim. Pode falar, Christian. Ah, ok, então. Seguinte, em relação à norma ISO, a versão 2008, ela tinha muito claro definido a questão dos documentos. A Certo? questão dos documentos obrigatórios, que seria manual da Certo? qualidade, procedimentos e tudo mais. Perfeito? E o upgrade para 2015, ele fala sobre informação documentada. Ele Perfeito. não dá essa questão de documentos obrigatórios. Perfeito. No caso, não teria mais esses documentos. O que eu posso considerar como documentos obrigatórios? Tá bom, tá bom. O Christian, eu não sei se todo mundo escutou a pergunta do Christian, mas a questão dos documentos obrigatórios. Então vamos lá, Christian. Eu vou tentar ser bem quadradinho na resposta aqui para tentar te ajudar. Aonde a norma Tá, tá, ok. aonde a norma vai estar falando, você vai olhar na norma, onde ela fala manter informação documentada, isso daí são questões que você vai ter que ter procedimentos documentados para isso de alguma forma, tá? Então, onde a norma fala, por exemplo, ela fala lá no escopo, manter a informação documentada do escopo. Isso é um documento, ou vai estar eletrônico, ou vai estar no papel, mas você precisa manter essa informação documentada. Pelo amor de Deus, Cristian, não vá jogar todos os procedimentos fora. Tem uma outra coisa na norma que é importante, que é assim, a organização continua definindo os documentos que são necessários para ela manter o sistema de gestão da qualidade ativo, ou mantido ou melhorado continuamente. Então, assim, aonde a norma falar manter informação documentada, é algum procedimento que você vai ter que ter. Aonde a norma falar em reter informação documentada, são os registros mandatórios pela norma também. Mas sempre lá
quando a gente olhar informações documentadas, ela vai falar assim, além disso, as informações que são importantes para você manter o seu sistema de gestão da qualidade funcionando. Ah, Fábio, eu não quero ter um procedimento lá para suprimentos. Tá bom, eu vou lá, entrevisto uma pessoa, ela fala de um jeito, entrevisto outra pessoa, ela fala de outro jeito. A norma não pede procedimento documentado, mas eu estou vendo que é importante você ter um procedimento documentado para isso. Outra sugestão, se não fosse boa, a gente não daria sugestão, venderia sugestão, né? Vou dar uma sugestão para você também, Christian. Mantenha os procedimentos documentados, aqueles mandatórios lá da ISO 9000 de auditoria, de controle de documentos. São procedimentos, eu acho que em todas as organizações são importantes. Mas a regrinha, Christian, é sempre assim. Olha lá para a norma e vê. Onde ela fala manter a informação documentada, são coisas importantes aí que eu tenho que ter alguma informação documentada. E informação, ele não está falando, ele está abrindo o conceito, que não necessariamente precisa ser um procedimento escrito, pode ser eletrônico, pode ser através da web, do celular, de um tablet, alguma coisa nesse. Pode ser uma gravação, um vídeo. É isso que ele quer dizer também um pouquinho com informação documentada. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, muito obrigado. Dúvida sanada. Imagina, obrigado você aí pela participação. Mais alguém? O microfone está aberto. Bom, acho que a gente está finalizando aqui também. 11 horas, tá? Se tiver algum questionamento, a gente fica à disposição. Os outros questionamentos aqui a gente tenta sanar aí por e-mail. Mandem um contato de vocês aí, a gente tem um contato de vocês. Mas algumas outras questões a gente fica ainda à disposição. Tá. O Robson está comentando aqui, a Paula também, que será enviado um e-mail para vocês aí com essa apresentação, tá bom? De novo, vocês têm um contato, canal aberto, sintam-se à vontade aí, usem e abusem aí da Intertech nessas questões aí relacionadas, treinamentos também. A gente agradece muito aí a participação, agradecendo aqui Robson, Paula que participaram aqui, deram apoio para a gente. Sucesso aí para vocês. Tempos curtos, hein, gente? Tá chegando no finalmente aí, os prazos estão curtos. Um abraço aí para todo mundo, obrigado aí pela participação.